Amém? Tiago capítulo 1, versículo 19. Eles acharam? Diz assim a palavra do Senhor: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém, irmãos? Amados, nós já, em outro tempo, umas 2 semanas atrás, eu trouxe uma palavra também aqui em Tiago, no capítulo 1, e nós falamos foi sobre tentações e provações, lembra? Então, o livro do Tiago, todo mundo já sabe que essa epístola do Tiago ele escreveu para os seus irmãos que estavam espalhados no mundo grego da época de então, orientando eles a ficarem firmes, distantes na fé do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ele fala no início do capítulo 1 sobre tentações e provações, qual nós já aprendemos um pouco sobre isso há 2 semanas atrás. E hoje nós vamos falar sobre a prática da palavra de Deus, que é o título da Bíblia. Mas eu dei um tema, o tema é fé teórica versus fé prática. E quando nós falamos de Tiago, o Tiago ele é bem enfático, né, nas colocações dele. E esse texto em particular, ele parece, quando fala de prática da palavra, parece que está levando para aquele lado que a nossa diaconisa sempre fala aqui, né? A gente tem que viver o que prega e pregar o que vive. Mas não é isso que Tiago está falando. A prática da palavra aqui tem um outro sentido. Ele não está falando de uma vida pessoal, nossa, em particular, que nós temos que pregar o que vivemos e vivemos o que pregamos. No sentido de ter uma vida pautada na vontade do Senhor, mas andando conforme a vontade do Senhor. Amém? Uma vida espiritual, uma vida social, porque nós somos servos do Senhor, nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Então nós temos que ter uma vida condicionada e representativa através do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso símbolo, Ele é o nosso exemplo. Amém? Então, quando a nossa irmã aqui fala sobre pregar o que vive, viver o que prega, ela está se referindo à nossa vida cotidiana na presença do Senhor. Amém? Agora, o que Tiago está falando, ele está falando de fé teórica e de fé prática. Ele não está falando de vida pessoal,
que é uma coisa que nós devemos também pautar. E temos ficar em pauta e temos uma vida condizente com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pregamos. Mas não é disso que ele fala de uma outra situação. Ele fala de uma fé teórica e de uma fé prática. Então, quando ele começa assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, o cristão ele tem que ser igual um psicólogo. Às vezes as pessoas chegam até nós para falar dos seus problemas, ou quer desabafar alguma coisa, e às vezes a pessoa começou a falar, outro já quer falar junto, já espera, ouve. Porque quando você ouve, você, ao ouvir alguém que está falando e deixar a pessoa falar, automaticamente você já vai, de acordo com o que ela está falando, você já vai projetando uma resposta para dar para a pessoa. E aí você tem que saber até que tipo de resposta você vai dar. Se você vai dar uma resposta condizente, ou se você vai também falar alguma besteira. Então, é por isso, primeiro você precisa ouvir. Então, nós devemos ser pronto para ouvir, tardio no falar. E, principalmente, para se irar. Ainda que o que estejam falando, para nós, seja para nos ofender. A gente tem que ter uma coisa que Tiago vai falar logo aqui abaixo, que eu vou ler. Aí ele vai dizer assim, ó: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então Deus não trabalha em cima da ira. E não existe justiça de Deus com ira do homem. Aí ele vai continuar: portanto, desponjando-vos. Essa palavra desponjando-vos quer dizer tirando, largando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Primeiro, ele orienta os irmãos a não ter ira, a ouvir mais e a falar pouco. Depois orienta dizendo que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E nos orienta a se desponjar, a largar, a abandonar todo tipo de impureza e acúmulo de maldade que existia em nós. E acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então ele dá algumas orientações, e aí ele agora vai falar sobre fé teórica. Ele vai dizer o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando eu disse aqui que o que a nossa irmã costuma falar que pregar, viver o que pega e pregar o que vive, eu falei que Tiago não está falando disso. Quando Tiago fala da prática da palavra, ele está dizendo para nós praticarmos aquilo que nós aprendemos com o Senhor. E essa prática, ela vem através da mansidão, ela vem através do aprendizado que Jesus deixou para nós. Porque não adianta eu aprender e não ser praticante. E volto a falar, não é praticante com a minha vida, é praticante em fazer aquilo que Jesus ensinou. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo esquece de como era a sua aparência. Eu acredito que todo mundo aqui vai no espelho pentear o cabelo, as mulheres vão se maquiar. Eu acredito que todo mundo aqui tem uma visão do que é a sua fisionomia. Todo mundo se conhece. Você vai no espelho, quase todo dia pentear o cabelo, você conhece o seu rosto. Você sabe quem você é fisicamente falando. Mas quando o Tiago fala que
espelho quase que todo dia? A nossa fisionomia, o nosso rosto? O que Tiago está dizendo é que a pessoa que não pratica, ou seja, os evangelhos nos ensinam como que nós devemos praticar a palavra. A palavra é praticada, irmão, de acordo com aquilo que nós fazemos, que aprendemos com Cristo. Vocês estão conseguindo compreender ou está um pouco, ou está meio pesado? Eu vou tentar ser mais explícito nas minhas palavras. Porque quando a gente fala em prática de palavra, geralmente vem na nossa mente a pautar a nossa vida dentro da palavra. Eu disse que não é isso que eu estou falando. Dei o exemplo aqui da nossa diaconia Eliette, que sempre fala, né, aquele jargãozinho, né? Pregar para viver o que pega e pregar o que vive. Não é disso que o Tiago está falando. Ele está falando de prática, de fazer pelo próximo. De você colocar em prática aquilo que você aprendeu com Jesus e fazer também. Não é sobre a sua vida particular que você tem que, né, procurar levar de acordo com aquilo que realmente você vive. Mas ele está falando de você fazer pelo próximo. A fé, a prática da palavra aqui, é você assimilar ela, é você aprender ela e você colocar ela em prática. Porque senão, que ele vai falar? Vai ficar igual aquela pessoa que chegou até o espelho, se olhou no espelho, foi embora e já não sabe como que é o seu rosto. Ou seja, você vem ao culto, vamos aqui fazer uma analogia, você vem ao culto, você ouve a palavra, você aprende da palavra e vai para casa com o sentimento de dever cumprir e não faz mais nada na sua vida. Vai ver um mendigo ali, passando fome, e não vai dar uma quentinha. Vai alguém bater na sua porta que está precisando e você não vai atender, que você agora está fazendo alguma coisa lá e você não quer atender. E a Bíblia nos ensina dizendo que nós devemos atender as pessoas quando nos chamam, porque você pode estar deixando de atender a anjos que de repente foi lá para te dar um livramento. A Bíblia nos ensina sobre isso. Então, quando o Tiago fala da prática da palavra, é colocar em prática o que se tem aprendido. Ou seja, em outras palavras, é obra. Tiago não está falando da nossa vida particular. Ele está falando de fazer a obra. De você aprender com Cristo e você também fazer aquilo que você aprendeu. Amém? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Isso aqui é uma fé prática. Olha o que ele diz. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Que lei perfeita é essa? E que lei da liberdade é essa? É a lei do amor, irmãos. Jesus diz que se vocês vos amais uns aos outros assim como eu vos amei, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, a insígnia, o brasão do Evangelho de Cristo é o amor, irmãos. Quando você olha para um policial, você identifica que é um policial por causa de quê? Por causa do distintivo, né? Quando você olha para um policial civil, tem o seu distintivo, o policial militar tem o dele, o guarda municipal tem o seu distintivo. E o distintivo de Cristo, do Evangelho de Jesus, é o amor, irmãos. Então não tem como você ser praticante, ou melhor, não tem como você ser ouvinte sem ser praticante. Você tem que ouvir e tem que praticar. Não é só ouvir, encher a caixola de informação e foi para casa. Nem disseminar essa informação para outros irmãos, você dissemina. Guarda com você e você não faz o que tem que ser feito. Então, Tiago está falando de prática teórica e de prática, de fé teórica e de fé prática. O texto da minha Bíblia, e creio que de vocês também, está escrito assim: a prática da palavra de Deus. Está falando de prática, de praticar. Ele não está falando de posicionamento de vida. Ele está falando de prática da palavra. É você colocar em prática o que você tem aprendido. É você amar o próximo como a ti mesmo.
É disso que Tiago está falando aqui, de fé prática. Então ele faz uma comparação daquele que não tem uma fé prática, tem uma fé teórica, não seja apenas ouvinte, mas seja praticante. E aí ele fala que aquele que não pratica é igual ao homem que se chega até o espelho, se olha, vai embora e não se lembra mais da sua imagem. Ou seja, ouviu, mas não fez nada, não faz nada. O Evangelho, irmãos, não é nós virmos, sentarmos todos no culto, ouvir a palavra e ir para casa e cumprir meu dever hoje. Fui domingo para a igreja, dei glória a Deus, aleluia, cantei louvor, me emocionei, chorei, agora vou para casa. Eu tenho certeza que no caminho de muita gente aqui, vocês vão ver várias pessoas no meio da rua, deitado ali, precisando de um prato de comida, precisando de um copo de água, ou alguma coisa parecida. Agora, também é uma guerra teológica, porque Paulo diz que a fé não depende das obras. E Tiago fala que a fé sem obras é morta. Mas tanto um quanto o outro está correto. Existe uma briga teológica em relação ao que Paulo fala e o que Tiago fala. Mas no fundo os dois estão certos. Porque se eu tenho fé em Cristo, eu não preciso fazer as obras. A minha fé me salva. Eu preciso só da fé de Cristo para me salvar. Porém, eu sou confrontado todos os dias quando eu ando na rua, porque eu vejo pessoas necessitadas, ou pessoas que podem nos procurar, e aí, essa minha fé, eu vou colocar em prática porque eu vou ser confrontado com essas coisas. Jesus, ele nos ensina que a nossa salvação, ou melhor, perdão, Paulo nos ensina que a nossa salvação vem através da fé em Cristo, e é através da fé em Cristo a nossa salvação. Se você conseguir ficar trancado dentro de casa até a vinda de Jesus, mas com fé em Cristo, você vai ser salvo. Mas é impossível o ser humano, cristão, que andar na rua, ou que vê alguém necessitando, que vier bater na sua porta, você não colocar a obra para funcionar, ou seja, você não praticar aquilo que você tem aprendido. Então, tanto Paulo quanto Tiago estão certos. Tiago, inclusive, vai falar que Abraão é o pai da fé, não é? Mas ele também foi justificado pelas obras, não só pela fé. Porque quando Abraão levou o seu filho para imolar, Isaac, e Isaac já era um jovem, não era tão criança assim, e Deus faz esse test drive com Abraão e manda Abraão lá imolar o seu filho. E Abraão vai subir ao monte Moriá para imolar Isaac. E Isaac pergunta a Abraão: onde está o cordeiro? Porque se é para imolar o cordeiro. O que ele fala? Deus proverá. Ou seja, em um período onde a fé ainda não existia com tanto louvor assim, o Abraão teve a fé. Não, Deus proverá. Ou seja, Deus vai fazer alguma coisa para eu não imolar meu filho. E aí aparece lá um cordeiro, ele vai e imola o cordeiro. E ficou conhecido como o pai da fé. Em um período em que a fé não era louvável dessa forma. Mas aí Tiago vai apontar que foi também através das obras. Porque ele imolou o cordeiro. Ele ia imolar o filho dele, mas a fé dele foi tão grande que Deus aprove um cordeiro para ele poder fazer isso. Então, irmãos, o que o Tiago quer deixar claro para nós sobre fé prática e fé teórica é que não adianta eu dizer que eu sou servo de Jesus, aprendo com Jesus o que ele fala, o que ele fez, mas eu, na verdade, eu não faço o que Jesus ensinou. Porque se eu não faço, aonde está esse amor ao próximo que ele nos ensinou a fazer? Ou a praticar, melhor dizendo. Tiago continua: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, essa lei perfeita, lei da liberdade, é o amor, irmãos. Por que lei perfeita? Amarás, o que está escrito no primeiro mandamento do Senhor? Amarás o seu Deus, acima de todas as coisas, o que? E o outro? Essa é a lei do Evangelho de Cristo.
epístola. Se eu não amo meu irmão a quem eu vejo, como vou amar Deus que eu não vejo? Se eu não consigo amar minha irmã Maria, que eu vejo ela, que eu sei das necessidades dela, do que ela precisa, do que eu posso fazer por ela, se eu não faço nada disso por ela, eu não amo ela. Bom, se eu não amo ela, que eu estou vendo, nunca vou amar Deus que eu não estou vendo. João fala isso lá na sua epístola. Então a ideologia do ensinamento aqui de Tiago aos seus irmãos espalhados na Grécia, no mundo grego da época, era dar um norte para eles entenderem o valor do Evangelho e do sacrifício de Cristo. Amém? Ele vai dizer assim, ó, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Falar, ele já disse lá no início, no primeiro versículo que nós lemos lá, o 19, que nós devemos ser pronto para ouvir, tardio no falar. Ou seja, em outras palavras, se a pessoa fala demais e não pratica nada e não faz nada, a religião é vã. E aí ele vai dizer qual é a verdadeira religião. A verdadeira religião, que ele vai dizer aqui agora no 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Olha só, viúva, hoje, isso aqui foi, né, é temporal, porque viúva hoje, ela ganha pensão, né, Liane? Viúva hoje, ela ganha pensão. Órfão, por que acontece, irmão? A lei da antiga aliança, ela dava sustento para o órfão, para a viúva e para os estrangeiros que moravam em Israel. Então, quando o dízimo era repartido, quando o sujeito separava o seu dízimo, ele também tinha que sustentar essas pessoas. Essas pessoas eram sustentadas pelo dízimo da antiga aliança. Por isso que Tiago está dizendo isso, que isso era importante para Deus. O amor ao próximo. Quem era viúvo? O que interessa quem era viúvo? Quem era órfão? Também não interessa. E o estrangeiro? Muito menos. Mas eles têm que ser ajudados. Eles não podem passar necessidade. Independentemente de onde ele era, quem ele era e o que ele estava fazendo ali. Isso é na época da antiga aliança. Lembra da viúva pobre, que eu sempre falo aqui? A mulher viúva naquela época, ela tinha que ter o filho primogênito, porque a herança do pai passava para os filhos. Hoje não, a herança do pai passa para a mulher. Separou, morreu, a mulher tem um quinhão dela, né? O quinhão, né, meu irmão? A mulher tem um quinhão dela. Mas naquela época não. Se o marido morresse, tinha que ter o primogênito para assumir a riqueza do pai, o filho primogênito. Por isso, a importância muito grande naquela época de se ter um filho, homem. E não se valorizava muito a filha mulher, porque só quem podia assumir era homem. Então, o filho, ele tinha uma grande importância primogênito. E aquela viúva pobre, ela colocou a moedinha lá no templo, ela era viúva e era pobre porque ela não tinha nem marido nem filho. Porque se ela não tinha filho, logo a herança do marido passava para a tribo. Não passava para o descendente do filho, ou melhor, perdão. Não passaria para o filho se o pai morresse, mas se ela não tivesse filho, passaria para a tribo. E aí aquela mulher era uma viúva pobre. Aquela mulher lá da cidade de Naim, ela ia ser uma viúva pobre, porque ela tinha perdido o marido, agora perdeu o filho. E aí Jesus vem e restaura a vida do rapaz. Então mas a princípio, ela ia ser uma viúva pobre. Porque se ele era o filho primogênito, ela ia ser uma viúva pobre. Então a lei dava esse sustento para a viúva, para os órfãos. Mas, para o dia de hoje, nós trazendo essa questão de Tiago para o dia de hoje, isso aqui seria para os menos favorecidos. Nós, hoje, temos que ajudar os menos favorecidos.
vai ajudar ela. Mas o que eu estou querendo dizer é que a igreja de Cristo, hoje, ela não se apega a essa questão de viúva, de órfão, de estrangeiro, como era na antiga aliança, porque tinha, né, essas pessoas em Israel, e Deus promoveu essa ajuda através do dízimo que existia naquela época. A igreja, hoje, ela trabalha ajudando como? Ajudando os necessitados, seja de qual for, dentro das possibilidades da igreja também. Então, Tiago, quando ele diz que a religião pura é esta, visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo, os excluídos e marginalizados da sociedade atual, é que nós devemos ajudar. Quem são os marginalizados? Tem vários. Vários aí. Só mudou um pouquinho essa questão. Se tiver alguma viúva, se tiver algum órfão, se tiver algum estrangeiro precisando de ajuda, a igreja ajuda. Mas o Tiago está falando nesse linguajar, porque é o linguajar temporal, da época. Nessa época existia a lei, exigia isso. Hoje não, mas hoje a igreja também não deixa de fazer a sua obra. A gente não trabalha aí com a Caverna de Adulão, a gente trabalha tanto, desde que a Pescadores foi fundada, a gente trabalha com casa de reabilitação. A gente está fazendo o nosso trabalho social aí na rua. Isso é ser praticante da palavra. Isso não vai nos levar para o céu, mas isso nos constrange a fazer a mesma coisa que Jesus fez, amar o próximo como a ti mesmo. Então Tiago, na sua retórica aqui sobre a prática da palavra, ele nos apresenta duas formas. Ele nos apresenta a fé teórica, que é aquela que você ouve, mas você não faz nada, e te apresenta a fé prática, que é aquela que você ouve e coloca em prática aquilo que você ouve. Porque se você é discípulo de Jesus, se você tem que fazer o que ele fez, andar como ele andou, como diz nos evangelhos, nós temos que andar como ele andou, e nós temos também que fazer o que ele fez, e sermos parecidos com o Senhor. Aí seria num ângulo mais amplo, com as nossas atitudes, aí entra o que a nossa irmã sempre fala, pregar o que vive, viver o que prega, e também nas nossas práticas de fé, porque se você tem fé, você também pratica ela. Você só não tem fé e não pratica, a não ser que você fique trancafiado em quatro paredes, onde você não vai ter, não vai ver, não vai ser afrontado com nenhuma dessas situações que nós vimos por aí, de pessoas necessitadas que precisam, ou bate na sua porta, ou bate aqui na porta da igreja precisando, e eu vou falar que não vou ajudar, porque eu tenho fé e eu não preciso de fazer obra para poder ir para o céu. É impossível o ser humano confrontar com uma situação dessa e você não fazer nada por ninguém. Então o amor de Deus, que Tiago trata aqui como lei perfeita e lei da liberdade, é esse amor. O amor incondicional. O amor que nós devemos fazer a obra, é o amor que nós devemos tratar uns aos outros. Porque se não tem amor, Paulo vai dizer que posso jogar meu corpo para ser queimado na fogueira, mas se eu não fizer isso por amor, estou apaixonado, não quero me matar, vai morrer queimado e vai para o inferno. Porque o amor que você se jogou lá não foi pelo amor de Deus, e nem pelo amor de Cristo. Então, quando Paulo ele dá essas nuances para nós, dizendo, né, ainda que eu queime meu corpo, se não for por amor, ou seja, ele faz uma analogia de qualquer coisa que nós fizermos na nossa vida, até, né, ele leva até o extremo, né, até de você se jogar dentro do fogo, se você não fizer isso, se jogar dentro do fogo, não for por amor que tu fez aquilo ali, eu acho que as pessoas para se jogar no fogo tem que estar muito desesperadas, né? É claro que a mão não vai ter. É um ato de desespero. Então, irmãos, o Tiago, ele nos ensina que a prática da palavra, ela é muito importante para aqueles que dizem ser cristãos. Para aqueles que dizem que ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque
eu posso falar que eu amo o meu irmão Tiago, que eu amo a minha irmã. Eu posso falar que eu amo qualquer pessoa aí de fora, mas eu tenho que mostrar esse amor com o quê? Com atitude, com atos. Porque falar, a gente fala. Tiago vai dizer aqui também, um pouquinho mais à frente, que ele fala assim: crê tu em Deus? Ele faz bem, porque até os demônios creem. Então, o que Tiago quer falar com isso? Ó, se você tem fé, beleza. Mas você faz? Você pratica a sua fé? Você pratica aquilo que você aprende? O que ele quis dizer é o seguinte, que nós cremos em Deus, o diabo também crê. Mas o diabo se submete? Ele não se submete, mas ele crê. E treme. A palavra diz que ele crê e treme. Mas ele não se submete. Então ele fez uma comparação dizendo: crês tu em Deus? Beleza, o diabo também crê. Mas você tem que fazer diferente. Porque só crer, o diabo também crê. Ou seja, só ouvir a palavra e não praticar, não adianta. Em outras palavras, o que ele quer dizer, fazendo essa analogia entre você crer e o diabo crer. Todos dois creem. Mas se você ficar só em crer, você vai estar igual a ele. Porque crê também crê. Agora tem que botar em prática. Ele coloca em prática, mas nós temos que colocar. Então, essa é a retórica de Tiago para nós, irmãos. Não exatamente para nós, mas para os seus irmãos. Naquele mundo grego, mas a carta dele é universal. Não é uma carta específica para uma determinada igreja, como eu falei lá na outra pregação. Não é uma carta, como Paulo escreve aos Coríntios, direcionada para a igreja de Coríntios, a de Filipenses, direcionada para a igreja de Filipenses. Não, essa carta de Tiago é uma carta universal para toda a igreja na face da terra. Até porque os seus irmãos judeus que estavam espalhados no mundo grego da época já conheciam Jesus, já sabiam o caminho da cruz. Mas Tiago está fortalecendo a eles a não se contaminar com aquele mundo grego da época, porque eles estavam em lugares que de repente podiam fazer com que os irmãos desviassem dos seus caminhos. Por isso que ele diz logo no início: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Ou seja, acolhei com mansidão a palavra. Ou seja, que já tinham conhecido, que eles já sabiam qual era, que era a palavra de Cristo. Então, ó, despojando-vos, abandona tudo isso. Porque Tiago sabia, no mundo grego tinha muita coisa para oferecer. E de repente os irmãos podiam se desviar. E aí ele dá essa palavra para os irmãos, que também serve para nós, muito, muito, muito para nós, para que nós não possamos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E o praticante, como eu já falei, vou repetir, não é pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. É praticar no sentido de fazer algo pelo seu próximo, no sentido de amar o seu próximo como a ti mesmo. Amém, irmãos? Fique com essa palavra nessa noite, que Deus possa falar melhor ao coração de vocês. Amém?